Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo eu vou falar sobre Maestro, filme original Netflix que estreia nos cinemas aqui no Brasil a partir do dia 7 de dezembro pela O2 Play, pela O2 Filmes e já aí na Netflix estreia a partir do dia 20 de dezembro. Se você quiser assistir nos cinemas é uma grande experiência imersiva, visualmente é esplêndido, mas caso você só for assistir na Netflix a partir do dia 20. Maestro conta a história de Leonard Bernstein, que é protagonizado pelo diretor Bradley Cooper, que fez Nasce uma Estrela, e que acompanha o relacionamento dele com a sua noiva Felícia Monte Alegre, que é interpretada pela Carey Mulligan, que fez o maravilhoso Bela Vingança. O filme então acompanha esse relacionamento dos dois de 25 anos e é um filme interessante. Já já eu falo um pouco mais sobre esse longa-metragem. Antes eu só gostaria de te convidar para curtir esse vídeo, assinar o canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. É um conteúdo independente que eu já faço há um tempo, bem amador, mas eu gosto de fazer. E com a sua ajuda, se você quiser, se você gostar desse conteúdo, vai ajudar bastante, né? Deixando aí uma curtida, se inscrevendo aqui no canal. Sem mais enrolações, o filme então ele mostra esse relacionamento de Leonard e Felícia. Os dois se conheceram nos anos 46 e esse relacionamento, esse casamento resultou em 25 anos e 3 filhos. E o filme basicamente mostra um pouco desse relacionamento conturbado, estranho, complexo que os dois tiveram. Não entrando muito em detalhes ainda sobre esse relacionamento, eu gostaria de mencionar bastante a grandiosidade que o Bradley Cooper conseguiu fazer, estampar nesse longa-metragem. É um filme que ele atira para diversos lados, vamos dizer assim. É um filme musical, tem algumas cenas de música, tem algumas cenas bem lúdicas que o filme acaba acrescentando, um pouco de dança, um pouco de música, um pouco espetáculo Broadway em alguns momentos, eu pelo menos senti, mas isso é bem lá no começo, como tem toda a questão do compositor, do maestro, então a trilha sonora do filme tá toda, aparece em diversos momentos, principalmente na primeira parte, e tudo isso, primeira parte, o filme ele tem diversos momentos visualmente bem esplêndidos. O diretor Bradley Cooper se esforçou muito nessa parte de fotografia. Há um certo esforço. Podemos sim falar, já mencionar uma indicação à melhor fotografia e também a possibilidade de ganhar fotografia, sim, completamente, pois grande esforço da direção de Bradley Cooper se concentra nessa fotografia, nesses recursos visuais. Não é apenas um produto audiovisual que pegou uma câmera e começou a filmar. Há todo um trabalho, cada cena foi pensada de forma individual e para também se conectar com o coletivo. A paleta preta e branca bem no começo, os posicionamentos de luzes do personagem contra a luz, logo no começo da primeira cena, dando enigma sobre o que está acontecendo. Logo em seguida, as luzes se acendem quando abre uma espécie de garagem. Ele mais um outro homem e ele começa a correr por uns corredores estreitos, a música estralando e aparece no meio de um palco, no meio de um teatro, enfim, tudo isso dá o tom da primeira parte, não exatamente no começo, mas a gente já vê grandes recursos que o diretor utiliza por meio dessa fotografia, por meio desse visual, iluminação, enquadramentos, planos curtos, planos longos, enfim. Sim, esse trabalho de recursos muito mais concentrados na primeira parte do que na segunda. Na segunda podemos dizer que é um pouco mais discreto, pois é justamente quando o diretor ele parte para o seu foco, o seu próprio objetivo. Bradley Cooper ele tá bem na sua atuação. Não há um tanto brilho no Bradley Cooper como protagonista. É um protagonista em que ele está ali em todos os momentos, em que ele
aparece em todos os momentos, ele é o centro das atenções. É um filme contado pelo ponto de vista dele, mas eu acho que o Bradley Cooper foi muito caridoso, ele foi muito atencioso, muito respeitoso com a personagem da Carey Mulligan, que interpreta a Felícia Montealegre. É, é um filme sobre o relacionamento dos dois, mas parte muito, para mim, que é um filme sobre ela. É o filme dela, é o filme que acompanha a história dela pela perspectiva do Leonard. É estranho essa sensação que eu tive em diversos momentos do longa-metragem. Óbvio que é justamente depois quando os dois se encontram e que os dois já começam ali a namorar. Há certos indícios no começo, mas ao longo foi se concretizando esse meu pensamento, que é um filme da Carey Mulligan. Ela é o centro das atenções, por mais que ela não apareça em todos os momentos desse longa-metragem. O filme acompanha, né, esse relacionamento dos dois, Leonard, que ele acabou tendo uma baita sorte, acabou, né, regendo uma orquestra, ficou famoso por esse feito, e que era um homem um pouco complicado, porque era um homem que amava muitas pessoas, amava muitos homens, então ele tinha outros relacionamentos, ele tinha casos com outros homens, e que de certa forma a sua esposa, ela sabia disso, ela tinha completa ciência de tudo isso, e de certa forma ela respeitava, há um certo acordo entre os dois, mas que no começo tudo bem, mas aos poucos esse relacionamento começa a se complicar, começa o conflito a surgir desse relacionamento tão aberto vivido por Leonard, de um homem tão amoroso, apaixonado pelos outros, e a forma dele junto com a sua esposa e também com os filhos que começam a envelhecer, a própria doença, né, a própria doença que a Felícia acaba passando em certo momento de sua vida e tudo mais. Então, toda essa trajetória que a gente acompanha tem muito a cara de ser um filme dessa complexa relação amorosa entre os dois, que parte muito da compreensão das necessidades um do outro, tanto da tanto de conhecer, de compreender, de aceitar, mas também de aturar o próprio comportamento do Leonard em diversos momentos da vida, principalmente dos filhos, quando os filhos eles começam a envelhecer, a saber, os boatos começam a surgir e sucessivamente. A questão do próprio da própria da repartição do tempo, a repartição do amor, do afeto, os filhos crescendo e ele viajando e ele trabalhando, namorando, vivendo intensamente, enquanto os filhos, enquanto a esposa tá lá em casa. Há um certo grito da personagem Felícia em diversos momentos. Até uma cena que é bem mais lá pro final, que é quando ele chega, dá uma boa notícia, e ela simplesmente sai, corre, pula na piscina, como se ela não conseguisse mais viver dentro desse relacionamento, que é como se ela tivesse aceitado viver disso, mas não conseguisse mais conviver com isso por muito mais tempo. Então parte muito desse conflito da própria personagem e da situação em que ela se encontra. Ela ama Leonard, os dois se amam. É, é os, e é um amor complexo e tudo mais. E o Bradley Cooper, eu acho que ele
cedeu muito para a própria Carey Mulligan e respeitosamente ele acabou cedendo. Ele a gente eu senti durante muito tempo em que quando tá lá o personagem do Bradley Cooper sozinho ou ele e mais um outro personagem, mais um outro grupo de personagem e a esposa não se encontra, mas ela tá ali em certo momento. Ela se apresenta de forma oculta, seja nele beijando um outro cara, seja ele acariciando ou ele ou ele ou ele caramba, ou ele jogando algumas cantadas, dando algumas risadas, ou ele trabalhando, ou, enfim, em diversos momentos, como se a conexão dessas duas vidas fossem tão intensas a ponto dela estar implícita em tela, por mais que a personagem não apareça. Mas as ações do próprio Leonard estivessem muito de acordo com a própria Felicity e o conflito que isso parte. É um pouco complexo falar sobre isso, eu sei, mas é o que me pareceu. E o Bradley Cooper fez uma transformação fantástica, ele rejuvenesceu em alguns momentos, principalmente na paleta preto e branco, quando tá jovem, tá ali cheio de energia, com muito amor para dar e receber, e depois quando ele tá ali mais velho, também com muito amor para dar e para vender, ensinando os jovens ali na orquestra e tudo mais, mas também passando pelas diversidades junto com a sua família, junto com a sua esposa. É, tudo isso Bradley Cooper ele consegue fazer bem. Eu